Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 31. Vamos ouvir a leitura do verso 1 até o verso 21. Gênesis 31, de 1 a 21. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que, com todo empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu para mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Até aqui, queridos, a história da fuga de Jacó de Padã-Arã, de volta para Canaã, sua terra natal. Oremos. Pedimos, nosso Pai, iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão de Tua palavra, para que nós também possamos ver de que maneira ela se aplica para nós hoje. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos alimente espiritualmente, pelo conhecimento que o Senhor nos revelou aqui na Escritura. Dá, Senhor, ouvidos atentos, dá-me graça para falar com clareza e fidelidade a Tua palavra. Oramos também pelos demais pastores que nessa manhã estão pregando a Tua palavra e que amam o Teu nome e querem que a verdade bíblica seja conhecida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 20 anos antes, Jacó havia fugido de Canaã para escapar do seu irmão Esaú. E agora ele encontrou refúgio em Arã, Padã-Arã, onde trabalhou por 20 anos para seu sogro Labão. Mas agora chegou a hora de fugir ao contrário, fugir de Padã-Arã de volta para Canaã, para escapar de Labão e voltar para a terra dos seus pais, como sempre foi a vontade dele. Na mensagem anterior, nós vimos os seguintes pontos. Jacó tinha pedido a Labão para voltar para casa, com suas esposas e filhos, ainda que ele não tinha patrimônio, ele não tinha nada. Labão insistiu que ele ficasse, porque sabia que a prosperidade que tinha vindo sobre a sua casa era por causa do trabalho de Jacó
e por conta da bênção de Deus sobre ele, transmitida para Labão. E ele prometeu dar a Jacó o salário que Jacó quisesse. Jacó então propõe ficar trabalhando mais um tempo em troca das ovelhas e bodes manchados, listrados, salpicados, malhados do rebanho de Labão e os que viessem a nascer desse pequeno rebanho inicial. Labão aceitou a proposta, que lhe parecia bem favorável, porque a maioria das ovelhas era branca e dos bodes marrom escuro ou preto. Listrados era coisa rara. Então ele achou que era um bom negócio, aceitou, mas para se prevenir, passou pelo rebanho e separou rapidamente o que era malhado, manchado, deixando Jacó para começar praticamente sem nada, apenas com um rebanho de cabras e bodes lisos. Jacó então usou 2 truques para aumentar a sua parte. Ele primeiro colocou varas listradas diante do rebanho na época do acasalamento, de forma que as crias nasciam manchadas, listradas e salpicadas. E separou os animais mais fortes, é o segundo truque dele, para esse processo, de forma que depois de algum tempo o rebanho de Jacó era maior do que o de Labão e ele tinha os animais mais fortes. Naturalmente, ele estava agindo dentro do conhecimento da época. A gente sabe que ovelhas não vão dar cria, a textura da pele das suas crias não depende daquilo que elas observam durante o acasalamento, mas era assim que se pensava na época. A gente já viu que Deus age no período do Antigo Testamento dentro do conhecimento das pessoas da época, dentro dos costumes e das práticas que eram feitas naquela época. À medida que a revelação vai prosseguindo, mais luz vai sendo lançado até que nós chegamos à revelação final em Cristo Jesus. Mas era assim que funcionava e foi através disso que Deus abençoou Jacó, de maneira que no final ele se tornou um homem rico, um homem com um grande patrimônio em termos de gado e outras coisas. E tudo isso apontou para Jacó que estava na hora dele voltar para casa definitivamente. Então hoje nós vamos ver, primeiro, a decisão que ele toma de voltar para casa, versos de 1 a 3. Depois ele compartilha essa decisão com as suas esposas, que eram filhas de Labão. E terceiro, ele de fato foge com tudo que ele tem, voltando para Canaã. Era um peregrino, né? Vivia fugindo. Quando não era do irmão, agora do tio. Esse era Jacó, o enganador. Muito bem, a decisão que ele toma de voltar para casa está aí nos versos de 1 a 3. São 3 fatores que levaram Jacó a essa conclusão. O primeiro é que ele começou a ouvir os comentários do que os seus primos, os filhos de Labão, estavam falando pelas costas dele. Não é que ele ouviu diretamente, porque vocês lembram, Labão tinha separado o seu rebanho e entregue a seus filhos e havia colocado 3 dias de viagem entre eles e Jacó. Então Jacó não podia ouvir a não ser comentários por terceiros. E ele ouviu que os seus primos estavam reclamando, estavam chateados, porque Jacó teria aumentado o seu patrimônio, aumentado o seu rebanho às custas do rebanho do seu pai. Estavam acusando Jacó de desonesto e que ele havia furtado o rebanho do pai para fazer a sua própria riqueza. Eles estavam dizendo isso porque era a única explicação para o fato de Jacó ter começado com um rebanho pequeno, liso, e de repente estava tudo malhado, estava tudo salpicado, não entendendo a providência de Deus. Eles imaginavam então que Jacó tinha usado de algum truque, Jacó tinha roubado, tinha lesado o pai. E por isso a tensão estava grande e a qualquer momento eles poderiam tomar uma decisão mais radical, do tipo atacar Jacó e a sua família, colocando em risco, então, a semente santa. O segundo fator que levou Jacó a entender que estava na hora de voltar foi a mudança de atitude do seu tio Labão, diz aí o verso 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Antes, Labão queria que Jacó ficasse, mostrou favor, deu o salário que Jacó queria, mas agora fechou a cara.
provavelmente porque estava escutando o que os seus filhos estavam dizendo e acreditou no que os filhos estavam dizendo. Pai, esse Jacó está roubando o senhor. Ele está ficando cada vez mais rico, com mais gado, e o seu rebanho está diminuindo. Ele está roubando o senhor. E Labão ouviu os filhos, e aí fechou a cara para Jacó. Já não tratava Jacó com a mesma amizade e favor de antes. O terceiro fator, e o decisivo, foi uma visão da parte de Deus no verso 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Deus ordenou que ele voltasse para casa, especificamente para a terra dos seus pais, a terra de Abraão e Isaque, a terra prometida por Deus a eles, e onde estava o que restava da parentela de Jacó, Isaque e Rebeca e o seu irmão Esaú. Deus diz aqui que eu estarei com você, promessa de Deus repetida, uma promessa que ele fez a Jacó cerca de 20 anos, quando Jacó vinha fugindo de Esaú, a caminho de Padã Arã, dormiu uma noite perto de uma cidade chamada Luz, usou uma pedra como travesseiro, e naquela noite Deus lhe apareceu e disse: eu estou com você e o guardarei para onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Gênesis 28, 15. Deus tinha feito essa promessa e agora ele estava cumprindo e lembrou disso a Jacó, dizendo: está na hora de você voltar. Essas três coisas convenceram Jacó que o momento era esse. Em seguida, segunda parte aqui do nosso texto, ele compartilha essa decisão com Raquel e Lia. Diz aí o verso 4, ele mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele fez isso provavelmente porque queria privacidade, né? Não queria que ninguém ouvisse os planos dele. Talvez um servo poderia ouvir e passar para Labão e estragar o projeto que ele tinha. Só chamou as duas porque Bila e Zilpa eram esposas secundárias, eram concubinas e elas não participavam dessas decisões familiares. E Jacó fez isso com sabedoria, porque afinal Raquel e Lia eram filhas de Labão, e ele iria tirá-las de lá, da terra do pai delas, para Canaã, uma terra nova. Então era importante que tivesse a aquiescência e o consentimento das duas esposas. Ele usou 4 argumentos para convencer a Raquel e Lia de que estava na hora de ir embora e sair da casa do pai delas e ir com ele. Primeiro, a mudança no rosto de Labão, no verso 5. Jacó disse a Raquel e Lia: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. O primeiro argumento foi esse. Labão já não via Jacó do mesmo jeito, já não tinha mais condições de manter aquele relacionamento de trabalho. Labão estava achando que Jacó o estava roubando. Isso já tinha levado a uma mudança de cara, né? Já tinha fechado a cara, e possivelmente em breve uma mudança de atitude, uma retaliação para tomar de volta o rebanho. Apesar disso, Jacó diz aí no verso 5, Deus tinha estado com ele. Apesar da desconfiança de Labão, apesar da perspectiva de perigo, um assalto da parte dos seus parentes ali em Padã Arã, Deus tinha estado com Jacó e o tinha abençoado e o protegido em tudo, porque afinal é isso que importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem seria Labão contra Jacó, uma vez que Deus estava com ele? O segundo argumento que ele usa para convencer as suas esposas é das vezes que ele foi enganado pelo pai delas e que não tinha mais condições de suportar ser logrado, né, pelo pai. Ele lembra, no verso 6, que elas sabiam e eram testemunhas de quanto ele trabalhou. Verso 6, vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Elas sabiam disso. Jacó era um trabalhador árduo, ele era um pastor experiente e, através do seu trabalho, o pai delas havia prosperado. E agora, entretanto,
Labão havia enganado várias vezes, ele diz no verso 7, mas, apesar do meu trabalho dedicado, ele me tem enganado, no hebraico, literalmente, me fez de idiota, por 10 vezes, exagero, né? É um exagero de Jacó, mas quer dizer simplesmente, muitas vezes ele me enganou e mudou o meu salário, porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, muito semelhante ao versículo anterior, não é? Isso aconteceu, mas Deus era comigo. Ele me enganou, mas Deus não permitiu que ele me ludibriasse, que ele me prejudicasse. Jacó tinha consciência de que tudo que tinha acontecido era pela providência de Deus. Não fora Deus, ele teria sido despojado por Labão, teria sido tratado como escravo, teria perdido tudo e ficaria muito prejudicado. Mas ele tem consciência de que foi Deus que estava com ele. O terceiro argumento que ele coloca diante das suas esposas é a explicação para ele ter prosperado tanto, porque é possível que as esposas também dissessem: Jacó, de fato, você está, né, sua fortuna aumentou muito, né, nossa fortuna, mas como foi isso aí? E aí então ele vai explicar para as esposas como é que o seu rebanho prosperou, do verso 8 ao verso 12. Em linhas gerais ele diz o seguinte: Deus fazia com que as ovelhas dessem cria conforme o salário determinado por Labão. Verso 8. Se Labão dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão o seu rebanho, então os rebanhos todos davam listrados. E aí no verso 9 a explicação: assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu para mim. Eu enriqueci por conta disso, porque Deus viu que eu estava sendo enganado e me protegeu. Quando Labão dizia: olha, o gado que nascer salpicado, esse é seu. Aí as ovelhas só davam a cria salpicada. Aí Labão via que estava perdendo o negócio e mudava, e dizia: não, então é os manchados agora. Aí o rebanho só dava manchado. Deus usando os truques de Jacó, nós vimos isso na vez anterior, né, das varas listradas, para tirar o gado de Labão e passar para Jacó, o seu protegido. Então Jacó tinha consciência, a conclusão dele foi essa: olha, quem tirou o gado do seu pai e deu para mim foi Deus, porque foi ele. Toda vez que Labão mudava, a coisa era revertida por Deus dessa maneira. E ele menciona aqui para uma coisa que não tinha sido dito antes, não é? Que tudo aquilo que ele fez foi com base numa visão. Verso 10: chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Isso Jacó não tinha dito, nem Moisés tinha dito ao narrar a história na passagem anterior. Mas a ideia de colocar as varas listradas no bebedouro durante o período do cio, quando o rebanho acasalava, foi de um sonho que Jacó teve, que Deus deu para ele, como que dizendo: vai ser assim que você vai prosperar. Então foi por inspiração de Deus que ele fez esse tipo de coisa. E agora, então, diante de tudo isso, ele diz no verso 11 que recebeu de Deus. Isso ele já tinha adiantado no verso 3, né? É a mesma visão do verso 3, quando Deus disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua parentela. Ele aqui agora repete para as suas esposas com mais detalhes, dizendo: e o anjo do Senhor me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Por inspiração de Deus, dando esse sonho, foi que Jacó usou aquela estratégia. E Deus abençoou aquilo que era o costume da época. Não tem nada científico nisso aqui, não existe nenhuma relação entre as coisas, mas era assim que se pensava. E Deus usou isso aí naquela época para tirar o rebanho de Labão e dar para Jacó. E Deus fez isso por dois motivos. Primeiro, para cumprir a promessa de que ele fez a Jacó, de que o faria próspero, de que faria com que ele tivesse muitos bens. E segundo, para punir o arameu Labão, que estava enganando Jacó, seguindo aquilo que Deus tinha dito a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Labão era pedra de tropeço para Jacó,
E Deus então estava tratando Labão de acordo com os termos da aliança. Uma vez que Labão não era bênção para Jacó, então ele ia sentir a mão de Deus. E de fato Deus estava fazendo isso, tirando do rebanho dele e enriquecendo a Jacó. Ele estava não somente abençoando Jacó, mas também punindo. Interessante aqui que quem apareceu a Jacó no sonho foi o anjo do Senhor. Verso 11, o anjo do Senhor me disse em sonho. E esse anjo, quando ele aparece no Antigo Testamento, ele é diferente dos demais anjos, porque ele age como Deus e ele fala como Deus. Se você seguir o restante da narrativa, o anjo diz no verso 13, eu sou o Deus de Betel. O anjo do Senhor é a própria presença de Deus. Alguns estudiosos acham que é Deus Filho. O anjo do Senhor é Deus Filho. Senhor Jesus se manifestando no Antigo Testamento antes de encarnar e se tornar um de nós. Porque é o único anjo do Antigo Testamento que, quando aparece, fala como Deus, aceita a adoração, se identifica como sendo o Todo-Poderoso. Então, nós podemos imaginar que pode ser a própria pessoa do Senhor Jesus, que sempre esteve presente no Antigo Testamento, guiando e abençoando o seu povo. E, por último, verso 13, o quarto argumento, nós estamos aqui vendo como Jacó está convencendo as suas esposas de que, filhas de Labão, que está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora, né? Já vimos a mudança do rosto de Labão, as vezes que ele foi enganado, e a razão de ter prosperado, que era Deus que tinha feito isso, e agora ele diz, Deus mandou que a gente fosse. Ele cita, né, que nesse sonho, Deus lhe mandou, no verso 13, eu sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Ele é o Deus, não é que ele é o Deus de Betel, que mora em Betel, mas é o Deus que havia aparecido na cidade de Betel, que quando Jacó estava fugindo do seu irmão, vindo para Padã Arã. Lá, depois daquela visão da escada, em que Deus havia refeito e reafirmado, reforçado as promessas, Jacó havia dedicado uma coluna de pedra a Deus, consagrando com azeite derramado sobre ela, e fez um voto. Eu vou ler o voto aqui de Jacó naquela ocasião. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, de ir lá a Padã Arã, e me der pão para comer e roupa para vestir, Deus deu muito mais do que isso. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui, então, tem o voto que Jacó fez, de Deus seria o Deus dele, a pedra seria a casa de Deus, a ideia de fazer um altar ali, e dar o dízimo de tudo que Deus lhe desse. Havia chegado a hora, então, de cumprir aquele voto. Deus lembra para ele, lembra que você fez esse voto, lembra que você me prometeu isso, então está na hora de sair daí e voltar. Luz, ou Betel, ficava bem no centro de Canaã, na terra prometida. Então, em outras palavras, volta para a terra que eu te prometi que um dia eu haveria de dar. Essas são as justificativas que Jacó apresentou a Raquel e Lia para fugirem de Canaã. E elas concordam, né? As filhas preferem, né, ficar com o marido do que ficar com o pai. E elas revelam ressentimento, inclusive pela maneira como o pai não somente havia tratado Jacó, mas as havia tratado também. Elas se sentiam excluídas da herança de Labão, versos 14 e 15. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Labão não era flor que se cheirasse não, né? Elas disseram assim, nós não vamos herdar nada mesmo. O nosso pai nos trata como mulheres estrangeiras. As mulheres que não eram dos clãs daquela época, elas podiam casar com pessoas do clã, mas elas não herdavam, elas não tinham os mesmos direitos das nativas. E era assim que Raquel e Lia estavam se sentindo, que o seu pai tinha tirado os direitos que elas tinham à herança dele. Eles reclamam que Labão tinha vendido as duas a Jacó. De fato foi, não por dinheiro, mas por 14 anos de trabalho,
né? Nosso pai nos vendeu e, pior, pegou o que era devido e torrou, não é? Pois vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Textos antigos da Mesopotâmia, que foram achados na cidade de Nuzi, que hoje é o Iraque. As escavações começaram em 1925, mais ou menos. São muitos textos legais, textos jurídicos, e que comprovam que naquela época, na época de Abraão, Isaque e Jacó, o dote que o noivo pagava para o pai da noiva, a noiva tinha uma parte nisso, a filha ficava com a parte da riqueza ou do presente que o noivo dava pela filha. E confirmado aqui pelo que ele está dizendo, né? Lia e Raquel estão dizendo que ele pegou a parte que era delas, que era parte do trabalho de Jacó durante os 14 anos, e consumiu absolutamente tudo. Elas disseram, então, financeiramente falando, a gente não tem a menor expectativa de ficar com o nosso pai, porque o que era nosso ele já torrou e nos trata como estrangeiras, nós não temos nenhuma parte com isso. Por outro lado, verso 16, aquilo que Jacó havia adquirido pertencia a elas e aos filhos delas também. Como ela diz aqui, no verso 18, verso 16, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então, depois de ouvir toda a argumentação de Jacó, essas duas filhas ressentidas com o pai, pelo tratamento que o pai tinha feito, não tinha segurança nenhuma em ficar ali com Labão, porque não tinha mais absolutamente nada, e entendiam que o futuro delas realmente estava com Jacó, porque lá elas tinham parte na herança, tinham parte no rebanho, e os filhos também teriam toda essa participação. Então, elas concluem dizendo aí no final do verso 16, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Vamos embora, estamos dispostos a fazer isso. Uma vez obtido o consentimento das esposas, então Jacó foge de Labão com tudo o que tinha, verso 17 ao verso 21. Aproveitou uma ocasião em que Labão foi tosquiar os rebanhos. Geralmente isso acontecia na primavera e era alguma coisa que demandava muito trabalho e muito tempo. Então, aproveitou o momento que Labão estava fora e ele toma as providências para voltar para casa. Diz aí o verso 17 que ele se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres em camelos, reuniu todo o rebanho. Aí no verso 18, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Isso aí seria uma viagem muito longa, cerca de 675 quilômetros. E um detalhe aí, verso 19, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Os ídolos do lar eram pequenas imagens de deuses que Labão guardava em casa, pois ele era pagão, ele era idólatra. O serviço que ele prestava a Deus era de boca somente, mas na prática, Labão praticava feitiçaria, adivinhação e tinha essas imagens dentro de casa, como muitos católicos têm em casa, às vezes, imagem de Maria, imagem de santos ou de Jesus e tudo mais. Então, Labão tinha essas imagens em casa e provavelmente não, com certeza, ele oferecia culto a essas imagens. Raquel, essas imagens eram usadas para proteção e para adivinhação. Raquel aproveitou que o pai estava longe, tosqueando as ovelhas, entrou na tenda dele, na casa dele, e roubou aquelas imagens para levar com ela para Canaã. Não está clara aqui no texto a razão pela qual Raquel teria feito isso. Algumas hipóteses. Primeiro, pelo valor monetário, porque às vezes essas imagens eram de ouro, de prata, e ela queria uma compensação. Ela acabou de dizer que tinha sido roubada pelo pai. Então, aqui seria uma espécie de compensação. É possível. Ou então, poderia ser que ela acreditava realmente que aquelas imagens eram usadas para adivinhação pelo seu pai, e ela não queria que o pai usasse aqueles ídolos para prejudicar
a fuga deles. Então ela foi lá para tirar os ídolos para que Labão não adivinhasse ou não descobrisse o que é que tinha acontecido. Pode ter sido. Mas o mais provável era que Raquel não tinha se livrado do paganismo. Ela foi criada ali, naquela religião, era a religião do pai dela. Ela conhecia o Deus de Israel por conta das tradições que vinham de Abraão, mas o pai era pagão, a família provavelmente toda era pagã. E ela entendia que aquelas imagens forneciam proteção e ajuda. Por isso, na hora de fazer essa longa viagem, ir para um terreno desconhecido, ela queria se sentir protegida, e aí foi lá e pegou os deuses do seu pai, os ídolos do seu pai, esquecida de confiar somente em Deus. E aqui, essa matriarca difere de Sara e Rebeca, que não eram pagãs, mas tementes a Deus somente. Mas a Raquel, ela tinha ainda esse pezinho dentro do paganismo. Jacó não revelou seus planos a Labão, verso 20, enganou o arameu, não revelando que tinha planos para fugir. Ele sabia que Labão não ia deixá-lo fugir em paz, ou sair em paz, provavelmente ia querer ficar com o rebanho, sob a acusação de que Jacó o tinha roubado, e aí ele foge para Canaã com tudo que tinha. Imagina a caravana, camelo, jumento, gado, servos, tendas amarradas, uma verdadeira caravana, não é? E ele vai embora, com os filhos, os 11 filhos, a filha Diná, as 4 mulheres, servos, e ele se levanta e parte, atravessa o rio Eufrates com toda aquela caravana, e pega o rumo das montanhas de Gileade. Se você olhar no mapa da Palestina, Gileade vai ficar à direita, a leste do rio Jordão, para fazer uma viagem, eu disse 675, perdão, é 645 quilômetros de distância, a pé, com os filhos e tudo aquilo. Imagine, né, a jornada, era coisa para meses. E o destino era a casa de seu pai, lá em Beceba, que ficava do outro lado do rio Jordão. Essa é a fuga de Jacó, lá de Padã Arã, para voltar à terra da promessa que Deus lhe havia dado, como havia dado a seu pai e a seu avô. O que é que isso teria de ensino para os israelitas? Lembrando que essa história, o relato de Gênesis, foi escrito por Moisés durante os 40 anos em que o povo peregrinou no deserto, depois de sair do Egito, e estavam agora próximos a entrar na terra prometida. O que é que eles poderiam tirar dessa história? Primeiro, a fuga de Jacó, lá de Padã Arã, com os bens de Labão, era uma figura do que mais tarde Deus faria com os filhos de Jacó, com os israelitas. Eles, da mesma forma, fugiram do Egito, levando bens e tesouros dos egípcios. Deus despojou os egípcios para que os israelitas pudessem ter toda aquela riqueza que eles tinham no deserto. Foi Deus que tirou dos ímpios e deu para o seu povo. A lição é essa, que Deus é dono de toda a riqueza, e Deus faz prosperar e abençoa materialmente quem Ele quer, quem Ele deseja abençoar financeiramente e materialmente. Não há impossíveis para Deus nesse sentido. Ele é o Deus que tem todos os recursos na sua mão, o Deus que usa as causas naturais, causas secundárias, intervém miraculosamente para abençoar o seu povo conforme Ele prometeu. Os israelitas deviam lembrar disso quando eles entrassem na terra prometida. Deus é um Deus gracioso, generoso e bom, e Ele pode todas as coisas, precisamos apenas confiar nele. Uma segunda lição importante aqui para os israelitas era a fidelidade de Deus para com Jacó. Deus prometeu e cumpriu tudo o que disse, tudo que Ele tinha dito a Jacó em Betel, Ele fez acontecer. E agora estava na hora de Jacó mostrar gratidão. Da mesma forma, esse Deus haveria de cumprir todas as promessas que fez aos israelitas, de dar aquela terra povoada por 7 povos cananeus, mais fortes e militarmente mais bem preparados do que os israelitas, mas Deus os haveria de entregar na mão dos israelitas, porque Ele prometeu daria aquela terra e os israelitas teriam que confiar nele como Jacó confiava. E uma outra lição, Jacó manteve firme a expectativa de voltar a Canaã, a terra da promessa. Ele nunca esqueceu disso.
A princípio, a ida dele para Padã Arã era apenas para conseguir uma esposa e voltar. Ele acabou ficando 20 anos lá, servindo a Labão. Mas durante esse período, a esperança de voltar para casa nunca se arrefeceu do seu coração. Ele não esqueceu as promessas de Deus, se agarrou a elas, mesmo em meio às tribulações a que foi submetido. Da mesma forma, os israelitas deveriam ficar firmes na promessa de Deus referentes à conquista da terra. E para nós, o que é que nós podemos tirar de lição? A própria leitura do texto e a exposição já traz tantas aplicações, eu escolhi aqui algumas. A primeira delas, Deus pode nos abençoar financeiramente? Pode sim. Deus é um Deus de generosidade, é um Deus que supre as nossas necessidades. Não é alguma coisa que Ele faz com todos. Nem o fato de que nós somos crentes e tementes a Deus e confiamos nesse Deus não quer dizer que nós sempre teremos uma vida tranquila financeiramente ou folga financeiramente. Mas Deus se apraz em abençoar seu povo com prosperidade. E Ele espera que nós usemos os recursos de maneira correta para a expansão do seu reino e para abençoar as pessoas necessitadas. A segunda lição que eu pensei em trazer para nós é sobre tomada de decisão. Jacó teve que tomar uma decisão. Ele descobriu que chegou a hora dele fugir de lá. Devemos ficar atentos às circunstâncias, porque é assim que Deus nos guia. Vários fatores levaram Jacó a se convencer que estava na hora de voltar. A cara do sogro, né, que não era mais a mesma, o comentário dos primos, né, que já a coisa estava ficando tensa, o seu rebanho já tinha aumentado e ele tinha ficado rico, e ele já tinha pago a sua dívida de trabalho para com o seu sogro. Então, olhar os fatos, entender os acontecimentos, fez com que ele chegasse à conclusão que estava na hora de ir embora. E Deus confirmou aquilo que ele já sentiu que era a hora. Deus confirmou através de um sonho, como era costume naquela época. Da mesma forma, queridos, Deus nos guia hoje pela providência. Todos nós temos que tomar decisões, fazer escolhas. Como é que Deus nos fala? Como é que a gente sabe a vontade de Deus? A primeira coisa é observar a providência de Deus. Portas abertas, portas fechadas, situações favoráveis, caminhos que se abrem, caminhos que se fecham ou se estreitam. A gente deve lembrar que Deus está por detrás de tudo o que acontece. Segundo, a gente tem que lembrar dos princípios que a Bíblia nos mostra com relação à tomada de decisão. Deus nunca vai querer que você tome uma decisão para fazer alguma coisa contrária à palavra dele, ou contrária à sua vontade. Então, já de cara, você já elimina todas aquelas escolhas que vão levar você contra a palavra de Deus. E dentro daquelas escolhas possíveis, você vai olhar a providência. Se a porta está aberta, se o caminho é seguro, se isso aqui é favorável, na escolha de emprego, na escolha de com quem você vai casar, onde você vai morar, que escola você vai frequentar, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Deus pode aparecer num sonho e dizer para você com quem você vai casar? Pode. Não é o costume dele fazer isso, não é? Porque às vezes a gente é muito subjetivo, a gente pode confundir um sonho com aquele desejo muito grande que a gente já tem de casar com aquela pessoa, não é? Então, não é uma maneira muito confiável, mas Deus tem os seus meios de guiar o seu povo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O homem que teme ao Senhor, homem aqui genérico, não é? A pessoa que teme ao Senhor, ele mostrará o caminho que deve seguir. E por último, queridos, nós não devemos perder de vista a Canaã celestial em meio ao nosso sofrimento. Precisamos manter o nosso olhar de fé fixo no lar celestial, olhando firmemente para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Durante aqueles 20 anos de sofrimento, Jacó não perdeu a esperança, não perdeu a confiança, sonhava em voltar para a sua terra. Assim também nós somos peregrinos aqui. Esse aqui não é o nosso lar, isso aqui é a nossa Padã Arã. Nós caminhamos para Canaã, estamos fugindo desse mundo para Canaã, onde o Senhor Jesus nos aguarda com o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Amém? Que Deus renove a fé de vocês, a confiança nesse Deus maravilhoso, nas suas promessas,
e vamos servi-lo aqui em Padã Arã até que chegue a hora da gente entrar em Canaã. Amém?